Já tem um produto e um público, mas não sabe quanto cobrar pelo que você oferece? Então, vamos resolver esse problema. Olá, gestor e empreendedor, eu sou Vinícius Beruski e seja bem-vindo ao canal O Poderoso Gestor. Existem basicamente 3 aspectos e 3 passos que você precisa seguir para conseguir identificar qual deve ser o preço do que você vende. E o mais óbvio e imediato, é claro, é o quanto isso custa para você não chegar no final do mês e perceber que você vendeu, mas deu prejuízo. E dentro dos valores que você gasta para manter a empresa funcionando e para conseguir atender os seus clientes, nós temos basicamente 2 categorias de gastos. Os custos, que são os gastos diretamente relacionados com a produção do que você faz ou com a prestação do serviço, e aqui entram matéria-prima, salário das pessoas que trabalham diretamente nessa função, uso de máquinas e outros elementos assim. E nós temos também as despesas, que são os gastos que você vai ter, mas que não estão exatamente relacionados ao produto ou à prestação do serviço. Por exemplo, digamos que você venda lanches por encomenda. Os ingredientes, o salário do cozinheiro, o gás utilizado, essas questões serão consideradas custos. Mas a taxa que você paga para que o seu cliente possa comprar o seu lanche com cartão de crédito, por exemplo, é uma despesa. E nessas 2 categorias, nós vamos ter o que a gente chama de custos variáveis e despesas variáveis. Esses são os gastos que eles vão crescer ou diminuir diretamente proporcionais ao quanto você vende ou ao quanto você fabrica. E nós também vamos ter os custos e despesas fixos, que não importa o quanto você produza ou venda, eles terão o mesmo gasto para você no final do mês. Os ingredientes, a quantidade de gás que você usa e a taxa por compra da maquininha de cartão de crédito vão ser todos custos e despesas variáveis. Mas o salário do seu cozinheiro, por exemplo, vai ser um custo fixo. Afinal de contas, não importa o quanto você venda, no final do mês você vai precisar pagar o salário dele inteiro. Da mesma forma, por exemplo, se você mantém um escritório de contabilidade pagando um valor fixo mensal para ele, essa é uma despesa fixa que você também vai ter. Para fazer a precificação do seu produto, você precisa descobrir o quanto você vai ter de custos e despesas variáveis para cada unidade, para cada hora de prestação de serviço, enfim, para cada cobrança que você vai fazer, e você também precisa colocar dentro desse preço, além do lucro que você pretende obter, condições para que você consiga arcar com esses outros gastos. Em relação aos seus custos fixos, você pode fazer o que a gente chama de rateio, que basicamente você vai usar algum mecanismo para dividir o seu custo fixo para cada unidade de produto ou de hora de serviço prestado, enfim. E existem vários métodos tabelados e bem descritos para você fazer esse rateio, mas no geral você vai precisar de estabelecer algum tipo de critério para você conseguir fazer essa divisão e vai precisar segui-lo ao longo de todos os seus custos fixos. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é usando o critério número de horas trabalhadas. Você pega o total de horas trabalhadas que você precisou usar para fabricar todos os seus produtos e você divide o número de horas que você levou para fazer cada um dos tipos de produto que você vende por esse total de horas trabalhadas. Essa conta vai te dar um valor em porcentagem. Multiplicando esse número pelos seus custos fixos, você vai ter a porcentagem deles que você precisa ratear para cada tipo de produto diferente. Depois, basta pegar o valor de custo fixo que vai ser colocado para cada tipo de produto e dividi-lo pelo número de produtos desse tipo que você fabricou. Porém, existem muitos outros critérios e formas de fazer isso que você pode usar. Se você gostaria de um vídeo específico sobre essa contabilidade de custos e de formas de fazer esse rateio, deixa um comentário aqui embaixo. O segundo fator que você precisa levar em consideração é o valor total que os seus clientes estão dispostos a pagar pelo seu produto. Então, se o valor que você gasta para prestar esse serviço ou para fabricar esses produtos é o mínimo que você precisa cobrar para que você não tenha prejuízo, é o seu piso, o valor máximo que os seus clientes estão dispostos a pagar por esse produto vai ser o seu teto. E para descobrir isso, você precisa ter uma boa noção de quem é o seu cliente, de quais são os benefícios gerados pelo seu produto e de como eles saciam as necessidades desse cliente em específico. E se você ainda não entende direito essa dinâmica,
clica no card aqui em cima e assiste o vídeo sobre Canvas de proposta de valor, para você entender um pouco melhor e ter um guia no sentido dessa descoberta do cliente. Quanto mais essencial, quanto mais inovador, quanto mais benefício o seu produto tiver para esse cliente, enfim, quanto mais valor você gerar para ele, mais ele vai estar disposto a pagar pelo seu produto. E uma vez que preço é um fator fundamental na lucratividade do seu negócio, é muito importante ter uma noção desses fatores, mesmo que no final das contas você nunca vá conseguir quantificar exatamente qual é o preço máximo que você pode colocar num produto. E o terceiro fator é o fator estratégico. Você vai analisar a sua concorrência. Afinal de contas, não importa que você saiba quanto você precisa cobrar para cobrir os seus custos e despesas do seu produto, se a concorrência, por exemplo, consegue vender isso para o consumidor final por um preço mais baixo. E também não importa que o seu produto tenha um benefício sensacional e pelo qual o cliente estaria disposto a pagar muito dinheiro se a concorrência, da mesma forma, vende isso por um valor muito menor. E na hora de avaliar os seus concorrentes e de fazer essa pesquisa, é importante também que você lembre dos produtos que podem substituir o que você vende de forma direta. Nem sempre um produto sofre concorrência apenas das pessoas que vendem exatamente a mesma coisa que você vende. O seu cliente, naquela situação em que costuma comprar o seu produto, pode acabar considerando também vários outros que cumprem de forma direta ou indireta a mesma função. Digamos, por exemplo, que você tem um restaurante. Muitas vezes você não concorre somente com os outros restaurantes que estão ao seu redor. Você também concorre com a possibilidade dessa pessoa ir para casa e cozinhar a comida dela ela mesma, ou então de ela ir a um mercado, comprar alguma coisa congelada ou um macarrão instantâneo e se saciar com isso. Portanto, é importante que você entenda a situação, os fatores ao redor dessa decisão de compra do seu cliente, para que você realmente consiga entender quais são os seus concorrentes. E é claro que você nem sempre vai fazer um posicionamento que ataque todos esses concorrentes e todas essas alternativas que o seu cliente tem ao seu produto. Mesmo assim, é importante que você entenda esses fatores para ter uma noção melhor de que preço você pode colocar para atrair mais ou menos desses clientes conforme você achar que é interessante. Essa também é uma análise que geralmente não vai te dar um valor numérico em si, é mais uma noção que você vai ter e depois vai precisar decidir qual vai ser o preço do seu produto. Porém, existem formas matemáticas de você analisar o seu preço e como você vai colocar isso no mercado de forma que te traga a maior rentabilidade possível. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais a respeito dessas fórmulas e de um jeito um pouco mais complexo, porém um pouco mais completo de fazer essa precificação, deixa um comentário aqui embaixo também. Ainda assim, seguindo esses 3 passos, você vai conseguir ter um preço que tanto supra as suas necessidades, evitando que você tenha prejuízo, que também vai explorar o valor que o seu cliente está disposto a pagar e que também não vai fazer feio frente à concorrência. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos do canal. E meus parabéns pela sua iniciativa de colocar um novo produto no mercado.